Pronto. Valendo. Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Estávamos conversando, né, sobre os impactos ainda do ciclone aqui na nossa região e parece que ainda tem alguns pedaços da cidade que estão sem luz ou sem internet, então nem todo mundo vai conseguir acessar hoje, mas naquele mesmo esquema que a gente faz sempre, né? A gente grava com quem está aqui e aí quem não está, depois, se quiser, pode acessar o vídeo e, e ver o que a gente conversou, certo? O professor Luiz perguntou para mim se a gente pode começar a fazer os nossos encontros toda vez na sexta-feira, né, de manhã, que para ele é mais fácil porque ele está reorganizando os horários dele lá na secretaria. Por mim não tem problema. Então, se para vocês também estiver tudo certo, a gente começa a se ver a partir dessa semana, em definitivo, às sextas. E aí só temos que ver direitinho se dá para ser às 10, né? Porque acho que às 10 é melhor para o pessoal do que às 11, né? Hoje que a gente não conseguiu, porque já tinha encontro às 10, mas aí a ideia é a partir de semana que vem ver se a gente se reúne todas as sextas às 10 horas da manhã, tá? Eu vou falar com a Vanessa e tendo o aval dela, a gente já agenda para a semana que vem, tá bom? Eu e o professor Luiz corrigimos essa semana os esboços, né, os rascunhos lá que a gente tinha pedido para vocês fazerem dos TCCs. Corrigimos de uma forma que eu particularmente gostei muito. A gente fez dois hangouts, passamos a segunda e a quarta-feira a tarde inteirinha reunidos, né? E aí eu abrindo os documentos aqui no meu computador, ele lá no computador dele, e a gente foi conversando e foi corrigindo juntos. Então, o Luiz ficou com a parte mais de escrever, eu escrevi menos, mas a gente estava o tempo inteiro online simultaneamente e fomos lendo os trabalhos juntos e comentando juntos, né? Então, todas as falas que estão lá, eu endosso, embora estejam escritas pelo Luiz, eu concordo com elas 100%, certo? E a gente ficou muito satisfeito, né, Luiz, com o que a gente viu. A nossa análise no final da quarta-feira era inclusive essa, que a gente acho que teve um ou dois casos só que a gente falou assim, nossa, essas pessoas precisam, essas pessoas precisam é, recomeçar do zero. Acho que teve uma ou duas. O que foi que ele falou ali que eu não entendi? Eu achei engraçado, ele colocou endócio, né? E daí parece assim que ele tirou a nossa atenção, daí tu ficou vendo Eu perdi a completamente olhada aqui, né? o meu raciocínio aqui. Fiquei tentando entender o que ele tinha escrito, eu não entendi. Enfim, Na a verdade, gente. é o professor André reafirma o que está escrito lá, né? Concorda e está de acordo com aquilo que foi. Ah, é que eu falei endosso, ele não entendeu. Endosso é que eu estou assinando embaixo, que eu concordo com o que ele falou. Então era isso. E aí, assim, ó, a gente ficou muito satisfeito com tudo que foi feito, né? E teve só um ou outro que a gente falou assim, nossa, esse aqui acho que era melhor começar de novo. Mas 99% dos casos a gente fez só algumas observações, algumas sugestões. A maior parte das observações que a gente fez é que, assim, vocês às vezes são audaciosos demais. Hoje eu tô com as palavras difíceis, né, João? São assim, querem fazer coisas muito grandes e aí a gente fica preocupado, né? Então, por exemplo, é, acessibilidade no, eu engoli o Aurélio essa noite. Acessibilidade nas empresas, nos meios de hospedagem. Se você escreve acessibilidade nos meios de hospedagem, você está falando de todos os meios de hospedagem que existem, certo? Então fica um trabalho muito grande, né? Ou então assim, é, sei lá, a qualidade do atendimento em Bombinhas. Aí você precisa falar de todas as empresas de Bombinhas, porque você falou qualidade do atendimento em Bombinhas, né? Então nós fomos tentando fazer os recortes para que vocês diminuam o campo de trabalho de vocês e fique um pouquinho mais fácil, né? De vocês trabalharem. Vocês podem fazer, por exemplo, acessibilidade nas empresas de frente para o mar na praia de Bombinhas. Pode ser.
Só que aí você vai ter que estudar, sei lá, umas 10, 12 empresas, né? Já é mais fácil do que se você escrever acessibilidade em bombinhas, que são 1.000 e poucas empresas, entendeu? Então foi esse tipo de orientação que a gente foi fazendo, né? Para vocês diminuírem um pouco o campo de pesquisa de vocês, senão ia ficar complicado, né? Mas de uma forma geral estava bem legal, né? E aí a gente fez algumas orientações e tal, e agora esperamos que vocês comecem a fazer as fundamentações teóricas de vocês, certo? E aí, quando vai fazer fundamentação teórica, por isso que era importante ter aquele esqueminha lá, que aí a gente colocou, sei lá, turismo, meio de hospedagem e acessibilidade. Então aí você já sabe quais são as palavras-chave que você tem que procurar textos sobre aqueles assuntos, né? Então, a Sabrina já está vindo para Las Vegas ver os restaurantes, porque ela voltou nos restaurantes, fazendo não sei o quê, nos restaurantes, a criatividade, né, que é da Sabrina, a criatividade nos restaurantes. Aí você pode até usar, Sabrina, um exemplo de Las Vegas para que o teu restaurante copie. Você pode fazer isso, tá? Mas você não vai ter que pesquisar todos os restaurantes do mundo. Você vai pesquisar com foco no teu restaurante e vai trazer exemplos de fora. Aí o campo fica mais fácil de fazer, tá? Então a ideia é que agora vocês procurem a fundamentação teórica dentro daquelas palavras lá-chave que a gente passou para vocês e que a gente deu ok para vocês, certo? E aí agora o professor Luiz assume, dizendo para vocês como é que a gente quer que seja feito isso e quais são as próximas etapas. Beleza? Vai lá, Luiz. Então, galera, né, a gente, conforme o professor André falou, a gente ficou bem feliz e bem contente, assim, com o que a gente viu, principalmente em relação aos temas que foram bastante inovadores, bem desafiadores, né, algo bastante novo, né, para ser estudado, e nesses 15 anos de curso, eu acho que tem sido dos anos de maior criatividade, né, onde vocês estão realmente de parabéns, por ter pensado, ter saído fora da casinha, que nem a gente fala. E eu percebi também que muitos entenderam a lógica do trabalho, né? Entenderam o sentido do como é que era para se fazer, que era uma coisa mais simples, que era só para reorganizar as ideias. Os alunos que realmente fazem as coisas com antecedência e colocam lá no Classroom, eles saem com um passo à frente, né? Então, geralmente, esses alunos que procuraram orientação, sempre, né, nos trabalhos, eles sempre entregam os trabalhos bem redondinhos. Outros alunos, eles nem sequer assistem às nossas aulas que a gente põe lá no Classroom, porque a gente colocou lá no dia 12 a explicação do esboço, e tem gente que nem viu, né, passou batido, pegou o documento ali, interpretou, e simplesmente entregou com vários pontos para arrumar. Então, a gente reforça, né, a importância de assistir às aulas, né, se não conseguirem participar, depois de assistir o que foi debatido, e também de procurar a orientação, né, sempre tentando fazer com antecedência para a gente corrigir e retornar para o aluno. Mas, de uma maneira geral, foi muito bom, né, foi desafiador para a gente também, porque a internet também não estava muito legal, caía de vez em quando, dava uma travada, e daí a gente tinha que voltar, daí, opa, onde é que a gente estava? Então, a gente espera, né, outro acordo que a gente fez, a gente tem focado muito nesses alunos que estão produzindo, né, a gente dá os prazos, os alunos conseguem entregar, então, a gente está focando os nossos esforços nesses alunos que participam e entregam em dia. Agora, esses alunos que ficaram pendentes, que não entregaram, né, o esboço, eu acho que nem deve começar a fazer a fundamentação, antes da gente fazer esse olhar. Então, só que a gente se reorganiza, né? Então, se tiver uns 10, né, trabalhos, né, que até semana que vem a gente pode, eu e o professor André, destinar mais uma tarde, né, para a gente corrigir e entregar. Só que agora a gente vai focar na orientação da fundamentação. Não, o que passou, passou, a gente vai pensar daqui para frente. Agora, ficar voltando para trás o tempo inteiro, o trabalho não rende. Então, se todo mundo combinar e entregar na semana que vem, ainda tem alguns alunos que não entregaram, a gente consegue se reunir e corrigir, né, professor André?
Porque senão fica difícil, né, Luiz? Porque a gente fica assim, imagina, aí dois entregam. Aí eu e o Luiz temos que marcar uma hora, sentamos nós dois juntos, aí ficamos lá meia hora, corrigimos dois e pronto. Aí de tarde entrega mais dois. Aí a gente tem que marcar um outro dia para sentar os dois, conversar. Então, eu ainda estou um pouco mais tranquilo, que ainda estou mais em casa, né? E eu tenho as 40 horas na escola, então eu estou mais em casa, mais à disposição. Mas o Luiz também tem outras atividades, e mesmo eu, que tenho outras, né, tenho a faculdade, tenho as minhas filhas, tenho outras coisas para resolver, não dá para a gente ficar fazendo muito picado, né? Essas duas tardes foi legal porque a gente tinha, segunda-feira a gente teve o hangout com vocês às duas, aí a gente saiu do hangout com vocês e já ficamos até às 6 da tarde, né? E na quarta-feira a gente tinha também um hangout às duas, que foi cancelado. A gente aproveitou e já começou às 2 horas da tarde a conversar e ficamos também até quase 6 horas direto. Então foram 2 tardes inteiras que aí rende o trabalho, porque você também pega o ritmo, né? Porque depois, quando você para, começa de novo, aí até você criar depois o critério de novo, a organização, demora um tempo. Então, se tiver na semana que vem, como o Luiz falou, uns 10, 12 trabalhos, aí já dá uma outra tarde de atividades. Aí a gente marca uma tarde, separa para isso e faz os dois juntos, né? Senão vai ficar realmente mais, como a gente falou na quarta-feira. Até agora, a pressa era nossa de corrigir, porque a gente deu um prazo, marcou com vocês, então vocês que entregaram no prazo, a gente tinha a responsabilidade e o compromisso de cumprir também com a nossa parte e devolver para vocês o quanto antes, né? A gente tinha essa pressão na cabeça. Agora, daqui para frente, são os alunos que estão em atraso, então aí agora eles vão depender também da nossa disponibilidade de conseguir nos reunir de novo, né? Mais ou menos esse é o raciocínio. E o que eu tenho, né, não quer dizer que a gente está virando as costas para aqueles alunos que não entregaram os relatórios finais, né, os protocolos. Então, assim, quando dá uma folguinha, que a gente, né, não tem ninguém para orientar, ninguém para esclarecer, eu tenho voltado nesses trabalhos pendentes. Né. Então, ontem, por exemplo, eu corrigi um protocolo de espaço humano de um aluno que estava pendente. Tem dado uma assessoria para muitos alunos que não entregaram o relatório final, só que tem que ter em mente que para passar em estágio, né, é claro que a gente vai considerar ali descontar o ponto de responsabilidade, tem que entregar todas as atividades. Então, se o aluno não quer fazer o relatório dele agora, beleza, só que daí ele pode fazer até o final do ano, só que vai se sobrecarregar, porque a partir de agora o bicho pega. Então, agora precisa de muita leitura, precisa né, ter muita concentração, precisa ter muita pesquisa. Então, vocês vão pesquisar um universo de informações para construir a fundamentação e até a construção dos resultados de pesquisa, que vai demandar tempo. Então, vai ficar pesado, né, fazer um relatório final com dentro da metodologia, mais o artigo. Então, a gente tem conversado bastante, é o professor André, e focado nisso, né, a gente não quer ficar com essa pressão e com esse sentimento, né, dos alunos não entregarem num dia, e sim focar nesses alunos que produzem, e esses alunos que produzem realmente que vocês estão de parabéns, certo? Então, assim, em relação à fundamentação teórica, né, a gente fez a devolução, né, ali dos esboços, e ali quando coloca fundamentos teóricos, a gente tem uns tópicos, né, então sempre começando do assunto abrangente, indo até o mais específico dentro da área de estudos de vocês. Vocês simplesmente ali vão construir os capítulos, né? Então, começa já no capítulo 2, porque um é a introdução que vocês vão entregar por último. Então, começa ali, capítulo 2, né? Tudo em caixa alta, negrito, né? Fundamentos teóricos. Daí tem 2.1, aí vocês começam a falar ou de turismo, ou de meio de hospedagem, né? Enfim, dentro de cada tema, vocês vão debater. É interessante vocês tomarem muito cuidado, né, em compartilhar, é claro que pode ser compartilhado informações, só que às vezes, se compartilhar um único texto, por exemplo, no grupo do WhatsApp da sala, o pessoal vai usar tudo aquilo como referência, então os trabalhos, as fundamentações teóricas de vocês vão ser muito semelhantes,
e isso não é legal, né? Então, o interessante é que vocês realmente procurem vários canais, né? Lá na Secretaria de Turismo, eu, a Josi e a Kelly reunimos alguns livros técnicos, está lá à disposição, ninguém foi usar ainda. Então, a escola também está aberta, né? No período da tarde, tem que ir com máscara, né? Ali dar uma ligada para a Maria, ver se dá para ir lá, se está tudo tranquilo, né? E vocês pesquisarem. Claro que a nossa biblioteca da escola, ela não é um padrão referência, né? Porque tem muitos livros ali que deveriam estar lá e que não, a gente não tem. Mas existem outros canais. Então, o professor André também falou de que achou ali um canal, um link ali da USP, né? Com os livros e vai botar no mural. E dentro de cada área, né? Se um vai falar sobre patrimônio cultural, turismo cultural, já falei ali até para o Matheus, para a Lilian, que vai falar uma coisa nesse sentido. Eu tenho alguns PDFs de universidades, enfim. Então, se vocês têm dificuldade nesses assuntos específicos, procurem a gente, que a gente acaba auxiliando e dando algumas dicas para vocês, beleza? Para construir a fundamentação, é interessante que vocês utilizem também, né? Pelo menos de 2 a 3 autores. Não vou falar de turismo só com um autor, na base de um autor. Então, procurem mais livros, né, que falam sobre o que é turismo, né? Enfim, dentro de cada área, de cada tópico ali que vocês colocaram, que a gente aprovou. Beleza? André. Pessoal, uma coisa importante é assim, ó, para a gente fazer a fundamentação teórica, né? Tá, professor, me explica. Eu vou pegar o que que é turismo para 3 autores diferentes. Então eu pego lá. Eu só lembro, a gente sempre fala os mesmos nomes porque na hora de dar exemplo vem os mesmos nomes à cabeça, mas pode pegar qualquer autor diferente, né? Mas pego lá o que que é turismo, sei lá, para Doris Hushman, o que que é turismo para o Castelli, o que que é turismo para o Albano Marques, certo? A gente lembra sempre os mesmos. Eu tenho um aqui que vai falar diferente, ó. Tem o tal do Albano Marques, tá vendo aqui, ó? Né? Então, ó, Eu tô com o livro do Dias aqui, de ó introdução ao lá, turismo, é muito bom também. Daí, por exemplo, o professor André vai pesquisar aí um conceito de turismo e eu vou pesquisar aqui. isso. E aí, é que esse aqui é a introdução à hotelaria, não sei se vai falar de turismo. Mas, enfim, tem ali alguns conceitos diferentes, certo? Aqui eu achei o turismo, ó. Deixa eu ver. Ah, aí eu quero pegar um pedaço aqui do livro, ó. Fala assim, ó. Todos os que, de uma forma ou de outra, desempenham funções em atividades ligadas ao turismo, não podem, de forma alguma, olhar por alto este fenômeno do século XX, como tem sido qualificado, devendo, pelo contrário, identificar-se com a real importância do turismo, tá? E aí vai lá, ó. Aí fala do turismo de uma série de coisas, tal, não sei o quê, beleza. O turismo pode ser um impulsor do desenvolvimento de regiões difíceis de serem exploradas e que, sem ele, estariam destinadas ao abandono. Gostei. Essa frase aqui, por exemplo, é uma frase que eu acho que serve ali para Bombinhas, né? Porque se não fosse pelo turismo, nós íamos desenvolver como a cidade de Bombinhas, né? Qual é a outra característica que daria para desenvolver ali? Indústria? Não dá. Com aquele tamaninho de cidade, com aquela geografia apertada, ia ser mais difícil, né? Então vamos supor que eu quero usar isso aqui, ó. O turismo pode ser um impulsor do desenvolvimento de regiões difíceis de serem exploradas e que sem ele estariam destinadas ao abandono, tá? Eu vou pegar esse pedaço do trecho aqui. Só que eu não posso simplesmente jogar lá na minha folha de papel. Eu não posso simplesmente pegar e colocar lá. Segundo Marx, e aí jogo lá a frase que eu acabei de ler para vocês. Não dá. Eu preciso fazer um parágrafo antes, uma linha antes, né, umas 2, 3 linhas antes, é, com as minhas palavras, dizendo por que que eu vou citar esse autor, tentando estabelecer uma linha de raciocínio, né? Então, eu vou falar assim, que Bombinhas é uma cidade litorânea de Santa Catarina, com uma área muito pequenininha, não sei o que e tal, e que tem no turismo a sua principal atividade econômica, né? Aliás, como diz Marques, página 19 do
vírgula, e aí o ano do livro é 2003. Então, página 2009, página 19,2003, fecha aspas, fecha parênteses, abre aspas e aí copia lá. Então, pronto, eu já coloquei a citação do autor dentro do meu raciocínio, entendeu? Eu estou usando o que o autor colocou, mas para comprovar aquele raciocínio que eu estava fazendo, entende? Então, não pode ser jogado lá à toa, tem que ter uma conexão. Aí, depois que eu fechar aspas do autor, eu preciso de novo voltar a escrever com as minhas palavras, até eu pegar uma outra citação, que, por exemplo, seja uma citação dessa do Dias, né? Aí eu vou falar assim, por outro lado, Dias afirma que, e aí vou lá com a citação do Dias. Isso, eu Então, aí peguei a aqui, gente por vai exemplo, completando. Fala peguei lá. aqui, por exemplo, um exemplo aqui de uma definição de turismo, né? Turismo é o conjunto de viagens cujo objetivo é o prazer, motivos comerciais ou profissionais ou outros análogos, e durante os quais a ausência da residência habitual é temporária. Não são turismo as viagens realizadas para deslocar-se ao lugar de trabalho. Então, assim, ó, conforme a citação anterior, afirma-se que, né, que o turismo é um conjunto, enfim, daí fala que não é considerado deslocamento de trabalho. Então, na verdade, tu faz uma explicação com as tuas palavras daquilo que se coloca, e assim vai construindo o texto, a fundamentação teórica. O que a gente não quer é que seja uma colcha de retalhos, que simplesmente jogue citação, né, e não tenha intervenção do aluno. Então, é sempre importante, entre uma citação ou outra, jogar uma observação sua, reafirmar o que o autor disse. Então, tem todos esses cuidados que tem que ter. Isso. Aí vamos supor que você colocou lá 2.1, turismo. Aí o 2.2 é meios de hospedagem, certo? Aí você começa o meio de hospedagem dizendo assim, ó, como vimos, como vimos não, porque não pode ser na primeira pessoa, mas assim, como visto acima, o turismo é uma atividade muito importante e que para ele acontecer é fundamental que os turistas tenham onde se hospedar. Por isso, os meios de hospedagem são importantes, assim, assim, assado. Pronto. Então, você vai ligando. Aí, a pessoa que vai lendo a sua fundamentação teórica, ela vai entendendo que você começou do turismo, foi para o meio de hospedagem, veio para acessibilidade, e tem uma ligação entre uma coisa e outra. Tem uma lógica, uma continuidade. Essa que é a preocupação que a gente faz. Por isso que a gente diz que dá trabalho, porque não adianta você pegar lá 10 citações, uma sem pé nem cabeça com a outra, e jogar uma embaixo da outra na folha de papel. Não é isso que a gente quer. A gente quer que você vá montando. Então, para ir montando, os textos têm que ter relação. Você tem que ir juntando uma coisa na outra. Você tem que ir fazendo essa colchinha de retalhos parecer uma coisa com começo, meio e fim. Deu para entender? Dicas, né? Jamais comece com citação e jamais termine um tópico com citação. Outra questão, vocês vão fazer uma. É como se fosse assuntar a pessoa sobre aquele assunto que vocês querem. Então, também tem que cuidar para não aprofundar demais, para não confundir com o resultado de pesquisa. Né? Daí, por exemplo, o pessoal quer falar sobre, colocou lá nos tópicos da fundamentação teórica, restaurantes em Bombinhas. Provavelmente não tem estudos sobre restaurantes em Bombinhas. E como é que vocês vão fazer a fundamentação teórica? Então, na verdade, já está dentro do resultado de pesquisa de vocês. Então, isso a gente observou bastante também ali nos esboços, né? Então, alguns a gente, inclusive, já deu pronto qual que é a linha de raciocínio de vocês, se é turismo, meio de hospedagem, acessibilidade, porque o aluno viajou na maionese ali, deixou uma desorganização das ideias e a gente colocou ali nos comentários a ordem que tem que seguir. É essa ordem que tem que ser feita na fundamentação teórica. Não sei se vocês estão com dúvidas, querem interagir com vocês, se vocês realmente estão aí, se não estão almoçando, se não estão pescando, Tá um né? silêncio, ninguém tá A escrevendo gente nada. Não sei se deu para interage, entender a lógica da coisa. Fala aí com a gente. Eles um de ligam esse cada vez, microfone. por favor. Como diz a Josi, eles ligam esse negócio aí e saem fora, né? É, Cara, deu para entender? Então tá bom. Então é isso.
nosso encontro de hoje eu acho que deve ser curto, porque a nossa fala é mais ou menos nesse sentido. Quem está em dia, ótimo, parabéns. Siga aí com a parte da fundamentação teórica agora, né? Vai precisar ler bastante. Eu achei um link da USP que tem um monte de livro de turismo para baixar. Não baixei os livros, para ser honesto, então não sei assim se vai ter a ver com os assuntos de vocês, mas vi que são vários títulos, então vou encaminhar para vocês o link para vocês baixarem, né? Tem o Google Acadêmico, que tem muito artigo científico também é fonte legal, né? Então, o Google Acadêmico, você coloca lá o teu assunto, vai aparecer um monte de artigos científicos, um monte de coisas que as universidades já pesquisaram sobre isso, né? E tem o Google Livros, que vai ter os livros daí, embora os livros não estejam completos, grande parte das coisas dá para a gente conseguir pegar lá trechos, citações e dá para a gente usar, né? Lembrando sempre que quando vocês pegarem o arquivo da internet, vocês tomem o cuidado de pegar o link e de pegar o dia que você acessou, porque você depois vai ter que citar isso nas suas referências e às vezes acontece de você pesquisar hoje, daqui a um mês você vai lá olhar e não está lá de novo. Então você precisa guardar essas informações, porque senão depois você não tem como manter aquilo citado nas suas referências, tá certo? Alguém perguntou alguma coisa aí, Luiz? O que foi? Acho que foi a Sabrina. A Sabrina falou que se tinha que mudar todo o trabalho dela ou direcionar para o Tomatino. Justamente foi isso, Sabrina, que a gente viu que estava muito genérico, né? Não teve essa relação com o Tomatino. Então, é interessante dar uma olhada, né? Escrever a relação ali com a empresa, né? O estudo com a empresa e, né? E fazer esse link. Eu fiquei um pouco com dúvida também ali quase do tema ali da criatividade, inovação. Talvez a gente precise achar palavras ou sinônimos, né, que consiga dizer o que tu realmente quer. Acho que foi mais ou menos isso que a gente sentiu, que eu me lembro, né? E outra coisa, quando pesquisarem no Google Acadêmico, né, vocês utilizem sinônimos. Às vezes não tem a palavra certinha do jeito que vocês querem. Então, coloca ali, né, sinônimo de tal palavra, ali aparece uma série de opções ali até no Google, e daí vocês vão trocando, porque às vezes uma palavra já aparece um outro estudo, e que é extremamente importante também para vocês. Quando vocês acharem um artigo, por exemplo, que fala de alguns temas legais, outra dica, de olhar nas referências que esse cara usou. Então, dentro dessas referências, vocês também podem pesquisar e jogar para ver se não tem um livro, né, se não tem um site mais confiável, porque daí vocês não precisam nem usar o APUD, né, vai direto na fonte. Então, também tem que, assim, o APUD, ele tem que ser evitado, né, um trabalho com muito APUD, ele não é legal. Então, quer dizer que o aluno não se esforçou para ir atrás das fontes. Então, procurem usar só realmente quando é necessário, que não consegue achar de fato, o dado que foi utilizado nessa referência que vocês usaram. Então, pegando um artigo legal, né, vai nas referências e vê onde é que está ali as fontes que a pessoa usou, né, pode ser que é um caminho também que vocês consigam. Certo? Eu acho que é basicamente isso, né, que a gente tinha para... Hoje era isso aí, acho que hoje é mais curtinho. Né, então, o prazo da entrega da fundamentação é dia 20, então tem ainda mais 17 dias aí para entregar. Então, é sempre importante fazer essas pesquisas, irem com calma, ir lendo, né, e fazer. Tem alunos que eles têm mais facilidade de escrita, né, de escrever, de desenvolver mais os textos, e outros com mais dificuldade. Então, esses alunos que escrevem bastante, né, também tem que tomar cuidado para não fazer um trabalho muito extenso, né, e não ficar enchendo linguiça. Aqueles alunos que escrevem pouco, que têm dificuldade, também tem que cuidar, para não ficar muito pobre, muito vazio, né, parágrafos muito pequenos. Então, tudo isso tem que cuidar.
além, é claro, de um texto formal em terceira pessoa. Não tem nada de eu, podemos, eu acho, eu acredito, é assim ou é essa. Sempre num texto, uma linguagem mais formal. Isso a gente tem cobrado de vocês desde o início do ano, né? E é uma questão que é só uma questão de prática, né? Outro dia eu fiz isso com alguém, a pessoa mandou o texto para mim e falou assim, professor, eu não consigo escrever em terceira pessoa de jeito nenhum. E aí eu falei, mas fala aí uma frase. Aí ela falou, o estágio que eu fiz na empresa X aconteceu de tanto a tanto. Daí eu peguei e falei, então, aí você escreve assim, o estágio foi realizado na empresa X e ocorreu de tanto a tanto. Daí ela, mas é só isso? Eu falei, é só isso, é só tirar o eu, né? Então não é tão difícil assim quanto parece. Se você começa a praticar, rapidamente você pega o jeito. É isso aí, a gente está à disposição, né? O que eu posso, o que a gente pode combinar, né? Agora eu não vou ficar tanto todos os dias da semana para orientar. Eu posso, por exemplo, pegar na quarta-feira de manhã e deixar ali o meeting ligado, ali o link para vocês tirarem a dúvida, né? E é claro, desses encontros semanais que a gente faz. Em relação às outras atividades de estágio, né? A gente está corrigindo com calma os relatórios. Então, acho que na segunda-feira termino ali das metodologias do 301, vou partir para o 302, e daí ali já tem os comentários ali com as notas, né? Então, as notas, elas estão bem picadas, assim, então 7,3, 7,8, 8,1, é justamente porque cada tópico, né, cada item ali de metodologia, ela é descontada alguma coisinha. Às vezes, se o aluno esqueceu de botar o número de página, a questão do espaçamento, da cor da fonte. Então, tem uma série de situações ali que daí eu sempre desconto, né? Às vezes, se na capa não está alinhado, eu vou descontar, vale um ponto, se tiver tudo ok. Ali eu desconto dois pontinhos, daí vale ficou 0,8. E daí na somatória total dá uns números quebrados. Então, não se assustem, e daí depois no fechamento da nota, né? Se o aluno for um bom aluno, a gente arredonda para mais. Agora, se for aqueles alunos que não faz nada, a gente arredonda para menos. E assim, A Camille está certo? perguntando sobre as entrevistas, Luiz, nas empresas. Então, nossa prioridade agora é a questão da fundamentação teórica, né? Se você tiver condições de fazer as duas coisas paralelamente, já quiser ir adiantando alguma entrevista, alguma coisa assim, também dá. A gente gostaria de ver, se possível, o formulário com as perguntas, né, Luiz? Quais são Isso, as é perguntas que você importante. quer fazer? Porque às vezes falta alguma pergunta que a gente pode. Não é por nada, não é para dizer assim, você pode perguntar isso, pode perguntar aquilo. É mais para dizer assim, olha, você não perguntou tal coisa e a gente acha que esse dado seria importante você ter, né? Então, é mais para ajudar. Então, E se eu você vejo quiser também, já. a minha preocupação é justamente se tem algum aluno que é quantitativo, né, que precisa fazer algum formulário, algum questionário no Google, que daí demanda tempo para conseguir o resultado de pesquisa. Então, eu acredito que não teve nenhum com questionários assim que precisa captar, né? Então, esses formulários a gente tem que ter, não é simplesmente ali se a pessoa acha importante tal coisa, a gente precisa identificar o perfil, né? A idade, a escolaridade, grau, renda. Então, tem uma série de perfil do visitante que precisa ser estudado e além das perguntas. Essas perguntas que precisam o pessoal que vai fazer a entrevista também é importante, porque assim, é o momento de vocês mostrarem o profissionalismo que vocês têm e a qualidade técnica. Não é simplesmente perguntar assim, você acha importante ter tecnologia no restaurante? Isso aí até uma criança de quinta série sabe fazer perguntar isso, né? Então, é reformular essas perguntas de uma forma que a pessoa, né, que o entrevistado pense, né, e que vocês consigam abstrair dessa resposta dele o melhor resultado possível para o estudo de vocês. Então, quem vai fazer a entrevista é também importante a gente dar uma conversada, né, para ver se está ok, se realmente falta algum item ou outro, né, então essas dicas a gente vai dar para vocês. Então, né, quem consegue fazer os dois ao mesmo tempo, a gente aceita, a gente orienta também, mas o resultado de pesquisa daí é mais para o mês de Mais para agosto, frente um pouquinho. um pouquinho mais para Certo? frente. Então, ali perto do dia 20, no meeting próximo ali do dia 20, daí a gente explica o resultado de pesquisa. E até lá, então, a gente fica à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês,
né? Então, eu particularmente não vejo quando vocês colocam comentário ali no Classroom, porque não tem habilitado no celular o e-mail aqui. Então, sempre me dá um toque, professor, eu coloquei lá, né? Dá para dar uma olhada, né? Se possível, para mim é melhor. É claro que às vezes eu entro no e-mail e vejo os comentários, mas tem muita coisa. Qualquer notificação vai para o e-mail. É que como a gente já deu o WhatsApp para os alunos, a gente fica tranquilo que se é uma coisa urgente, o cara vai mandar no WhatsApp, né? Isso. Então eu também não fico muito preocupado com os comentários lá, porque como eu sei que os alunos têm meu WhatsApp, se é urgente, vai falar no WhatsApp. Então, se for urgente, usa o WhatsApp, que a resposta é mais rápida, tá bom? Certo, Luiz? Certo, né, pela gente é isso, agradeço, né, ali a troca do dia da semana, até justifico porque antes a gente não estava tendo as reuniões pedagógicas no período da tarde, então eu sempre tinha trocado meu horário na secretaria, eu trabalhava de manhã na secretaria e à tarde em função da escola. Então, como a gente estava tendo a aula de manhã também, então eu estava, na quinta-feira, me comprometia muito do horário, né? Eu deixava a desejar minha participação na reunião pedagógica, eu estava de corpo presente e escutando, mas atendendo o telefone, resolvendo os problemas da secretaria, e não estava me sentindo muito bem, né? Até da minha produtividade com a escola e com a secretaria. Então, na sexta-feira, então, de manhã, sempre deixo destinado para a escola, e daí não atrapalho os dois trabalhos. Obrigado pela parceria de vocês. Desejo um bom final de semana, né, que vocês se cuidem, usem máscara se sair de casa, né, e a gente está aqui à disposição, estudem, né, não deixe para a última hora, porque a fundamentação não é uma coisa simples de se fazer, não vai deixar lá para o dia 18 para começar a fazer, porque não vai entregar um negócio legal. Então, foco no estudo. Beleza. É isso, galerinha. Até semana que vem. Então, se alguém quiser conversar, né, tiver alguma dúvida, a gente fica ainda mais um pouquinho aí, né, se tem algum assunto para tratar em particular, daí a gente fica mais um tempinho. E a galera daí já tá liberada, dispensada. Em té, se cuidem. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Pode parar a gravação. É eu, né? É você mesmo.